presencial aqui na nossa bancada. André Machado, CEO do Projeto 10%, nosso querido ogro de Wall Street. Em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui presencialmente com a gente. Obrigado pela acolhida carinhosa de sempre e pelo convite, né? É um prazer e uma honra estar com vocês há tanto tempo. Prazer é sempre nosso. André, vou aproveitar até o gancho ali do Maurílio nesse giro, né? Tá perto da estabilidade, virou o Morgan Stanley, o Dow Jones. Eu ia fazer duas perguntas aqui, veio no meu raciocínio. Ontem a gente viu bater ali Dow Jones 40 mil pontos, né? O índice. Queria entender um pouco da tua leitura, e aí puxei o Morgan Stanley, porque ele revisou também a perspectiva do S&P 500, elevando ali o preço-alvo de 4,5 mil para 5,4 mil pontos em 12 meses. Você está otimista, assim, com este cenário? Como que você está vendo essa avaliação do Morgan e do cenário como um todo? Eu tenho fama de ser pessimista, né? Mas é pura coincidência desses bate-papos surgirem em cenários técnicos e macroeconômicos que não me justificam nenhum tipo de otimismo. Por exemplo, tecnicamente, qualquer um pode conferir agora nos seus gráficos, o SP Futuro, que para mim é a grande referência do mercado americano, não só pelas 500 ações, né, o Dow Jones são apenas 30 e é uma média aritmética, o SP 500 são 500 e é uma média ponderada pelo valor de mercado de cada empresa, que por si só nos dias de hoje gera grandes distorções, né? Vide aí as antigas Big Techs, que eram 5, que agora viraram as magníficas 7, né, com NVIDIA e Tesla. O SP500, tecnicamente, e não deve ter mudado nada de ontem para hoje, até porque está na estabilidade, ele está fazendo um padrão técnico muito claro, muito óbvio, qualquer um pode olhar e ver, de topo duplo. Ou seja, ele já tinha atingido esse patamar meses atrás e atingiu agora novamente. E quando a gente olha esses dois patamares, ok, é uma baita de uma resistência, é topo histórico, a gente viu alguns dias violando, né? E aí é normal até a mídia comentar, bateu all-time highs lá fora, né? Eu uso muito esse termo, está em topo histórico. Mas o que interessa é essa faixa de preço, às vezes viola, fecha um pouquinho acima do que o melhor fechamento no topo anterior, mas ele está na mesma faixa de preço, batendo, né, sem conseguir se sustentar acima disso ou dar uma arrancada em cima disso. E o que, para quem é grafista, o que chama mais atenção é quando você compara esses dois topos, existem alguns indicadores muito clássicos na análise técnica que estão sinalizando forte divergência de baixa. Eu estou falando do índice de força relativa e estou falando do OBV. O OBV, neste caso, para mim, é até mais relevante porque ele mostra o saldo sobre o volume negociado dia após dia. Então, a gente percebe que o saldo sobre volume, né, deste topo está bem menor do que o anterior. Ou seja, isso na análise técnica, no mercado como um todo, a gente chama de um processo de desencarteiramento. Ou seja, parafraseando o Barsi, ninguém puxa para comprar, né? Se puxa para vender. Então, o mercado vem puxando, aproveita esses momentos de euforia, né, como a gente teve com dias com dados do mercado de trabalho bem pior do que se esperava, porém, em pleno emprego. Sair de 3,8 para 3,9 é pleno emprego, meu Deus do céu, não mudou nada. Então, o mandato do Fed continua, claro, eles têm a preocupação com o emprego, eles sempre falam dos dados de emprego, Fed bastante data-driven, né? Mas o mandato agora está em reduzir a inflação. E a gente vê que a inflação, apesar de ter evoluído bastante nos últimos meses, né, levando as apostas de corte, ela deu uma estabilizada, uma estagnada. Então, por exemplo, quando a gente vê o preço de um papel congestionado, o que a gente espera? Que uma hora rompa para cima ou rompa para baixo. Exato. A inflação também. Então, teve um Fed Boy ontem, no caso, é uma Fed Girl, né? Que eu não sei qual o nome das... Foi a Mary Daly? Será? Não, foi outra. Bosman. Michelle Bowman. Michelle Bowman, isso. Que ela comentou da possibilidade, inclusive, se a inflação, por acaso, né, resolver dar algum pico para cima, que não está descartado aumento de juros.
Então a gente vê o mercado, as apostas, né? A gente virou o ano com a aposta de 7 cortes. Se eu não me engano, o Citibank falou de 8 cortes. Foram longe demais, né? Poxa vida. Eu falava, esse pessoal muito. tá usando droga pesada, né? Porque viajam na maionese, né? Ia ter corte já na primeira reunião e vão jogando esses cortes, esse início de cortes pro meio do ano, né? Vieram jogando para maio, agora para setembro. Setembro já descartaram. Então, hoje se aposta, na melhor das hipóteses, no único corte em dezembro. Eu nem isso acho que vai acontecer. Você não acha que vem corte esse ano? Não. Com a inflação estável, a menos que o desemprego, de repente, vá para próximo payroll 4, depois o outro 4.1, 4.2, aí talvez possa vir alguma coisa. Mas mesmo assim, se não me engano, até 4.8 é considerado pleno emprego, né? Então, a gente ainda está muito longe de se falar de pleno emprego. Então, a inflação deu uma boa melhorada, o PCE veio dentro do consenso, que nesse caso foi visto como uma coisa boa, né? O CPI veio bom, né? Então o pessoal aproveita para dar uma puxada nesses momentos, só que você vê o volume, né? E o volume é uma variável, por exemplo, para quem analisa gráfico, né? É uma variável que talvez pela enxurrada de indicadores técnicos criados ao longo das últimas décadas, por conta das plataformas automatizadas, que qualquer um pode até programar o seu próprio indicador, inventar lá o seu robozinho, etc., que é bem bacana, mas o volume é algo que existe na análise técnica desde que foi criada no século XIX pelo Charles Dow, né, criador do índice Dow Jones, fundador do Wall Street Journal, etc. E no final das contas, quais são as informações que a gente recebe da Bolsa, né? O que vem no TIC? Né? Vem o preço e uma quantidade, que é o volume. Né? A última negociação e qual foi a quantidade daquela ação ou daquele índice. Então, 50% da informação que a Bolsa nos disponibiliza a cada negócio que sai é preço e volume. A gente não pode, 50% é preço, 50% é volume. A gente não pode ignorar metade dessas informações. Eu gosto muito de analisar o volume. E a gente vê essa alta com volume em queda. Rompimentos bons tem que ter volume. Pode ser que o SP500 rompa e entre volume. Rompeu. Aí todo mundo... É aquela história, profecia autorrealizada. Ninguém quer comprar porque está na resistência. Rompeu, vamos ver se aí sim, se romper e entrar volume, porque o pessoal estava pé atrás. Ninguém quer comprar topo. Só amador compra topo. Então, porque, pelo fato, ninguém querer comprar topo, ou talvez está todo mundo muito comprado, né, se preocupando agora só em proteger, fazer um hedge em cima de carteiras, etc., ninguém quer ficar de fora, né? O FOMO aí, por exemplo, em cima de NVIDIA, em cima das outras empresas que estão investindo em IA, é muito grande, né? Eu tenho acompanhado alguns estudos sobre NVIDIA, tem alguns casos que falam dela facilmente passar os 3 trilhões de dólares e ir embora. Talvez não agora, mas para o ano que vem. Dela ser realmente a mais valiosa do planeta, né? Superar Amazon, Microsoft, Apple. Então, essas empresas acabam distorcendo muito o mercado. Mas e o restante do mercado? Como é que está? Eu vi recentemente, os dados não estão atualizados, tinha muito menos empresas acima da média de 200 recentemente do que alguns meses atrás. E a média de 200 é aquela média clássica da análise técnica que todo mundo usa como uma referência de tendência de alta. Então, você pega o SP500, tem mais empresas abaixo dessa média de 200 agora do que alguns meses atrás. Então, um índice que está sendo muito sustentado pelo FOMO aí do IA, por essas Big Techs, né? Essas agora magníficas 7, e o mercado, enfim, talvez até concentrando nesses papéis, porque é uma frase que eu lembro da minha época de TI, né? Quando eu competia com a IBM, e às vezes eu brigava com alguns... eu comentava com alguns CEOs de grandes bancos, etc.,
pô, tava aquele projeto quase ganho para a Microsoft, na última hora o cara fechou com a IBM, né? Por questão de segurança. Ele falava, nunca ninguém foi demitido por contratar a IBM, né? Pô, agora a Microsoft, naquela época, quando a Microsoft estava começando. Então, isso também aconteceu com a própria ação da IBM há cerca de 20 ou 30 anos atrás, que estava entre as 10 mais valiosas do mundo. E o pessoal falava, nenhum gestor de fundo foi demitido por comprar a IBM. Então, hoje, mais ou menos, que, tipo assim, se o cara um fundo tomar uma correção grande, porque está cheio dessas big techs, fala, não, mas é IA, é o futuro, vamos esperar, etc. Eu acho que tem muita coisa para ser limpa nesse cenário, não é o caso da NVIDIA, nem do Google, nem Apple, mas tem muita coisa ainda para ser limpa nesse mundo de tecnologia, de IA, que pode contagiar o mercado, né? E a questão dos juros americanos, que, como eu falei, eu não acho que cai tão cedo. O Felipe ia fazer, mas vou só interromper porque você me trouxe um ponto e eu acho que não dá para não falar sobre isso. Estamos numa bolha de IA nos Estados Unidos? Eu tenho certeza absoluta. Certeza? Eu tenho. Apesar do que eu vi um grande gestor posicionado em NVIDIA, fazendo uma defesa enorme da NVIDIA, falando coisas de futuro da NVIDIA com relação à transformação. Mas eu acredito que estamos numa bolha de IA. Ele até acredita em correção, ele falou de correção talvez para 2025, que ainda teria espaço para subir mais, etc., pelas mudanças que estão por vir, né? Ele falou que uma grande mudança que está por vir é que a maioria desses data centers monstruosos do Google, da Microsoft, da Apple, todos eles com as suas tecnologias, né, Azure, no caso da Microsoft, a AWS, no caso da Amazon, etc., todos eles estão chegando num fim de ciclo de vida útil e que vão ser atualizados, e já vão ser atualizados com esses chips, né, com essas placas que envolvem os chips da NVIDIA, IA. Então, que isso daria um potencial, imagina, esse data center monstruoso do mundo, de repente, comprando NVIDIA, né? E a questão da computação quântica também. Um amigo meu, físico quântico, que trabalha numa empresa de computação quântica, focada em mercado financeiro, ele me procurou há um mês atrás, a primeira versão do sistema deles, que entrou no ar, fez 16% em um mês. E aí falou, vamos começar, quero te apresentar esse modelo, etc., computação quântica. Então, eu não sei até que ponto a computação quântica e a IA já estão trabalhando juntas. Então, é uma tecnologia disruptiva, veio para ficar, né? Vai mudar muita coisa no mundo, mas como eu vivi a bolha da internet, foi uma época que todo mundo sabia que a internet ia mudar muito a vida das pessoas, estava mudando naquela época e gerou uma bolha descomunal, né? Só que depois a bolha explodiu, as empresas que não prestavam, né? Ninguém nem lembra o nome delas, com exceção de um caso ou outro, como por exemplo a famigerada Pet.com, que valia bilhões, que era um site para pets, para cachorros de estimação, né? Cachorro, gato, que isso foi exemplo de bolha, às vésperas da bolha ter estourado. Mas, por exemplo, a própria Cisco, né? Que foi a empresa mais valiosa antes da bolha estourar, porque que produzia toda a infraestrutura de internet para o mundo, ela valia 600 bilhões de dólares no ano 2000. Hoje seria quanto isso? Trazendo para o valor presente, inflação, seria na casa dos 2 bilhões e pouco, provavelmente. Né? Ou seja, seria uma das Big Five. Ela nunca mais voltou a esse patamar, mas está aí, a empresa existe, firme e forte. Então, eu acho que essas tecnologias, elas são disruptivas, elas entram no nosso dia a dia, elas se popularizam, né, o uso por todas as empresas, mas esses hypes, né, que a gente vê, por exemplo, um muito famoso, que foi uma tecnologia talvez muito mais disruptiva do que essa para a época, foi as ferrovias no século XIX. Gerou uma bolha descomunal. Das 12 ações do índice Dow Jones inicial, que não era nem industrial nem de transportes, que foi criado em 1882, das 12 empresas, 8 eram ferrovias. Né? O pessoal fazia IPO de ferrovia sem ter 1 metro de trilho no chão, só
só com prospecto, só no papel, mas todo mundo comprava. Né? Vide séculos antes as companhias de navegação, né, dos mares do sul, do Mississippi, que era a bolha que veio das grandes navegações das companhias das Índias Orientais que estavam deixando todo mundo milionário. Que era uma tecnologia nova, né? As caravelas, depois as naus. Ou seja, as tecnologias vêm e vêm para ficar. Só que todas elas sempre trouxeram uma bolha junto. No momento que toda a sociedade, né, a humanidade percebe o potencial que elas têm de revolucionar a vida das pessoas, trazer produtividade ou bem-estar, ou velocidade nos transportes, né? É natural você se mexer naquilo. Só que, às vezes, tem uma hora que a empresa tem que valer o que ela vale, ou seja, fazer o fluxo de caixa descontado, ver quanto está dando de lucro e vamos ver se o valor é justo. O da NVIDIA até está com preço não tão... O PL dela, né, Price Earning, no caso, ela está até num patamar, se não me engano, claro, como ela oscila toda hora, mas estava na casa aí recentemente de 30 e poucos. Está barato. Para quem já viu empresas de tecnologia batendo 400, né, a própria Magazine Luiza, que todo mundo achou que ia ser a Amazon, acho que chegou a 400 de PL, mas a própria Amazon, já 80, 90, cento e tantos de PL, né, uma hora o mercado, o valuation dessas empresas vai pesar. André, deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava falando de todo esse contexto, né? Inteligência artificial, dos chips, empresas de tecnologia. Eu queria entender um pouquinho da sua visão dessas possibilidades e até tarifas impostas pelos Estados Unidos na questão da China, né? Isso acirra cada vez mais uma tensão entre as duas grandes potências. Isso pode refrear um pouco ou até mesmo sustentar esse crescimento, já que não dá para vir de fora, vamos no produto nacional, no caso americano, no caso dos Estados Unidos. E eu sei que a resposta pode ser extensa, mas aí a gente tem alguns minutinhos ainda só para a gente tentar colocar nesse bloco. 90% dos semicondutores ainda continuam saindo de Taiwan, né? Se a China resolve, aí vai ser guerra declarada, guerra aberta. Se ela resolve fazer um embargo naval em volta de Taiwan, isso é guerra, não tem como os Estados Unidos intervir, né? Está tendo exercícios militares naval perto do Japão, só pontuando, mas pode concluir. O chinês, ele, diferentemente do russo, né, ele pensa muito no longo prazo. Então, acho que ele está dando corda para os Estados Unidos, para a OTAN, se endividar, meter os pés pelas mãos, ficar mais fraca, gastar reservas no fronte europeu, enfim, ou no Oriente Médio, para poder, em algum momento, intervir em Taiwan sem não necessariamente ir para a guerra. Apesar da postura imperialista da China e da Rússia, isso é importante ser dito, porque a gente vê muita gente defendendo o Sul global contra o imperialismo americano, contra o Ocidente, estão trocando 6 por meia dúzia, né? Quem defende o Sul global quer abraçar o imperialismo chinês, né? Que é algo que a China, ideologicamente, ela defende desde Mao Tse Tung, desde 49, depois de 100 anos, 110 para ser mais exato, do que eles chamaram de século da humilhação. Então, mas a China é muito estratégica, né? Vai passo a passo, né? Vai comendo pelas beiradas, como a gente viu aí o BRICS Plus, que ela conseguiu praticamente pegar os países que fecham o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. Pegou os dois estreitos ali, países dos dois lados, BRICS Plus. Quer dizer, ela vai assumindo posições estratégicas, né, já pensando num cenário de dominância global, como foi dos Estados Unidos por tantas décadas. A questão de Taiwan, acho que a defesa de Taiwan, além da questão jurídica, né, depois os Estados Unidos deu a Taiwan décadas atrás de garantir a defesa de Taiwan, eu acho que vai perder toda a força no momento que as fábricas forem migradas e já estão em processo de migração para sair de Taiwan. Mas nesse momento, com 90% dos chips sendo produzidos lá, né, e cada vez produzidos em menor escala, né, até alguns meses atrás a China produzia 7 nanômetros, 8 nanômetros, né, falava, não, mas Taiwan, os Estados Unidos produzem em 5.
A China já há relatos que a China já está produzindo chips de 5 nanômetros. Porém, Taiwan já está fazendo em 3 nanômetros. Então, é uma corrida, como a época da corrida espacial dos anos 60, é uma corrida microscópica, cada vez, né, produzindo chips menores. E isso é uma coisa estratégica. Estratégica para tudo, para inteligência artificial, para computação quântica, para carros elétricos, para computadores, data centers, para inteligência artificial. Tudo depende dessa tecnologia. Então, a questão de Taiwan, acho que o grande risco, o grande calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos, hoje, é a grande dependência desses microprocessadores. A China sabe disso, é óbvio, né? Mas não acredito que ela vá cometer a imprudência de fazer um cordão de isolamento, proibir. Taiwan, se não me engano, se for isolada de embarcação, de não poder entrar nem sair nenhum navio, acho que ela tem alimentos para menos de um mês, para você ter uma ideia. Caramba. Se eles impuserem um cordão de isolamento. Então, Taiwan hoje, não acredito que vai ter invasão no curto prazo, mas é hoje um ponto de grande preocupação para o Ocidente. André, papo muito bom, ficaríamos aqui mó tempão, por sinal, mas tenho ali alguns minutinhos só para o nosso intervalo. Quero agradecer, em primeiro lugar, pela sua visita presencial, né, e por sempre estar aqui com a gente também, colaborando, compartilhando tantos conhecimentos conosco. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês.